temporada de Globo Rural Cash no ar e agora, desta vez, aqui na AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Estamos em Ribeirão Preto e o nosso primeiro convidado, ele é vizinho nosso aqui de stand na AgriShow, Bruno Pavão, representando a Solinftec. O Bruno, que é chefe de robótica da Solinftec. Começar perguntando para você, Bruno. Primeiro, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Queria que você falasse como é que foi o primeiro dia de vocês. A gente está chegando no fim do primeiro dia de AgriShow. E se tratando de clima, a gente teve um dia completamente atípico, com chuva na AgriShow, e muita gente até pensa com o que ia acontecer aqui com essa chuva e ventania, né? E como que estão os negócios, qual que é a expectativa de vocês, e como começou esse dia aí para vocês? As últimas 3 edições, né, praticamente o clima de Ribeirão Preto, 45 graus na sombra, então a gente foi pego de surpresa com essa chuva já apontando no primeiro dia, mas a expectativa é sempre muito boa com relação à AgriShow, ainda mais anos que a gente traz inovação e lançamento. Então, hoje surpreendeu, já que as novidades e as notícias que a gente já vem soltando na mídia dos novos lançamentos, atraiu bastante gente para poder conhecer esse universo novo da robótica da Solinftec. Como vocês estão vendo esse cenário? A gente está vendo um cenário geopolítico, econômico no Brasil bastante complicado, né? E ainda assim as feiras aí trazendo bons resultados, tanto em movimentação de negócio como de público. Qual é a expectativa de vocês para a AgriShow nesse ano? Você acha que esse cenário ele coloca o produtor aí numa situação de mais cautela e ele investe em produtos que não sejam talvez de preços tão elevados? O produtor brasileiro, Cristiano, ele é um cara que, acho que na minha visão e de várias pessoas, ele é o maior dos investidores que a gente tem hoje, né? Ele faz um investimento de risco na lavoura toda a safra. Então, eu acho que o que a gente tem sentido até nas últimas edições é que a escolha pelos investimentos em tecnologia vão um pouquinho na contramão desse desacelero, né, que a gente vê. O produtor está investindo, porque ele entende hoje que soluções de tecnologia, de dados, estão trazendo até um pouco mais de segurança para ele e, por exemplo, o caso do robô, trazendo até redução de custo. Então, eu acho que o que ele está fazendo é a famosa diversificação de investimento que ele já faz no dia a dia dele, mas ele está buscando soluções que vão agregar para esse faturamento mais limpo, com redução de custo. Então, o investimento ele não para, mas ele muda a estratégia. E aí isso dá espaço para tecnologias como essa estar cada vez mais presente. Você acha que tem mais também contratação ou busca por serviços, não tanto por máquinas de milhões e milhões, porque o juro está mais alto ou não? Exatamente. E é o que eu te falo. Quando a gente vai para um investimento em uma máquina muito grande, esse é um investimento que ele não é um investimento baseado em retorno do investimento. Ele é um investimento baseado em necessidade. E aí, com essa mudança, o que o produtor está buscando hoje é um investimento que dê retorno. Então, ele pensa em colocar o dinheiro, mas já pensando que daqui 1, 2 safras isso está pago. E isso está pago de que forma? Em retorno em produção. Esse é o argumento que vocês estão usando para convencer o produtor de Exatamente. Isso é o resultado que a gente vem trazendo com 3 safras de uso da robótica, né? A gente tem mostrado um incremento de produtividade, uma redução de custo no uso dos defensivos químicos, que está comprovando por si só essa história. Como que foi esse primeiro dia? Teve negócio fechado já? O produtor conheceu o produto, ou geralmente o produtor tem a jornada, né, que se fala, de você conhece o produto lá na outra feira? Ele tem a jornada, mas a feira ela traz uma condição de preço e negócio diferenciado, né? A estratégia adotada por todo mundo dentro de uma feira desse tamanho. E muda de feira para feira essa estratégia ou não? Ela muda até em função do período safra que a gente se encontra, né? A AgriShow ali sendo realizada final de abril, comecinho de maio, é praticamente a finalização da segunda safra que a gente tem no Brasil, é o início da moagem das usinas de cana. Então, assim, é um período bem legal porque a gente está colhendo o resultado da safra de grãos, está começando a safra de cana, então ela é muito importante. Diferente de venda, o que muda? Então, você vende um tipo de produto agora que você não vende num show rural? Não é nem a questão do produto, mas é a condição. Por exemplo, a usina agora ela já está em início de safra, então ela já vem com o pacote dela fechado. O produtor de grãos acabou de colocar no bolso a receita da colheita. Então ele já está olhando o investimento dele pensando em setembro. Então esse posicionamento da AgriShow, ele dá para a gente essa diferenciação de que produto, o tipo de público a gente espera. Então é essa estratégia que a gente adota. Em termos de público, de visitação hoje aqui com essa chuva, isso diminuiu aí a movimentação na sua percepção? Sim, numa percepção sim, ela dá uma diminuída, porque até a pessoa tem como olhar durante uma semana, que tem até um feriado no meio da semana, tentar se programar melhor. E todo mundo, pelo tamanho da feira, prefere estar num dia que você não tem a chuva como um empecilho. Preocupa de alguma forma esse primeiro dia? Ou tá... Eu acho que não, porque a força da feira e a história que isso aqui representa é muito maior do que um dia chuvoso. Então eu acho que durante ainda até o final, na sexta-feira, a gente vai ter praticamente
equilibrado esses parâmetros com as feiras das outras edições. Vamos falar do que vocês estão apresentando aqui na feira especificamente, né? A Soniftech tem não só os robôs que sempre chamam muita atenção, ficam ali na cara do gol, na entrada de quem chega à feira, a entrada principal. O que vocês estão trazendo? Tem tecnologia aí de comparativo de máquinas, por exemplo, né? Como que vocês desenvolveram isso? Isso acho que faz parte um pouco da história da Soniftech, né? São 18 anos no mercado, né? A gente completa 18 anos esse ano, são 18 anos de dados, né? E nada mais justo e mais seletivo do que uma empresa que é bandeira branca em relação ao número de máquinas, marca, modelo, mas que a gente ajuda a pessoa que mais importa, que é o produtor, ou a usina, ou o grupo agrícola. E esses 18 anos de informação colocam a Soniftech como a líder nesse tipo de insight de dados de mecanização e com um poder, usando IA, de comparativo em poder devolver para esse produtor uma tomada de decisão sobre o benchmark de máquina. Dá um exemplo prático do que faz essa tecnologia para a gente, nosso espectador aí ter uma noção do que é essa. Imagina que são 18 anos de dados de colhedora de cana em funcionamento. Tá. A gente consegue comparar qual é aquela que é mais efetiva, aquela que apresenta um menor custo de manutenção, aquela que apresenta uma melhor performance. Então a gente analisa o KPI das máquinas e da operação dividido por operação e consegue representar de forma muito consolidada e de uma verdade absurda de qual tipo de máquina tem se desempenhado melhor. Para que tipo de região eu prefiro uma máquina de 2 linhas ou de uma linha? Tamanho de comprimento de pulverizador? Qual é o comparativo que eu tenho hoje de uma máquina X, uma máquina Y, com barra maior ou menor para o norte do Paraná versus São Paulo? E isso vale para todas as marcas, independente de qual é a cor, a linha da máquina. Exatamente. Isso é basicamente um serviço, né, que você está prestando, uma tecnologia que oferece esse serviço. Isso numa situação como essa que a gente está vendo, é mais importante, você acha, do que um próprio robô que o produtor vai comprar, que tem, eu acho que eles estão até na mesma situação, porque tanto o robô quanto um benchmark desse te ajuda num posicionamento estratégico da companhia. Então, imagina que é a sua necessidade de tomar a decisão sobre qual máquina eu compro, ou se é o momento de eu comprar uma máquina. Baseado no meu parque de máquinas, eu entro ou não? Então, assim, essa tomada de decisão, tanto a tecnologia do robô que decide se aplica ou não, é tão importante quanto um benchmark desse. Entendi. Então isso vai mexer diretamente com o planejamento financeiro dessas companhias. Tem meta de vocês aqui para vender esse tipo de serviço na AgriShow? É maior o número do que uma quantidade de robôs, por exemplo? Não é questão de estratégia de ser maior ou não, mas pensa que são soluções que não envolvem hardware, são soluções que representam software. E quando você pensa nisso, olhando praticamente para a tua margem de receita em cima de um produto que é basicamente dentro de análise de informação, ele tem um custo operacional muito mais baixo do que criar um robô com ferro, tecnologia e tudo mais. Como que você olha essa questão, né? A gente ouviu muito, até com a lei de proteção de dados, né? Toda a polêmica com produtores, de uso desses dados dos produtores. Uma ferramenta como essa, você tem o dado, mas eu imagino que seja ali totalmente anônimo. E o produtor não fica com receio de comprar as máquinas, os fabricantes não vão ficar com raiva da Soniftech por fazer esse tipo de comparação? Eu acho que não, porque isso até assim, dentro do mercado de mecanização agrícola, eu tive desse mercado por muitos anos, isso sempre foi uma fonte de dados que as próprias montadoras querem muito, desejam muito. Porque imagina você poder entender aonde você está em relação ao seu concorrente no mercado, na mão de uma pessoa que decide se compra ou não compra. Ou seja, você está vendendo não só para o produtor, está vendendo para a indústria de máquinas. Não. Só para os produtores. Exatamente. Mas pensa o que a indústria quer saber. Por que deixaram de comprar a máquina X e estão indo para isso? Por que a máquina X performa melhor que a Y? Você traz um benchmark até para a indústria fazer os ajustes que ela precisa ali. Se a indústria tiver acesso à informação pelo produtor ou pela usina, muito do que interfere na produção deles está ali. Então é um apontamento muito legal. Muito legal, muito interessante. Como é que está hoje, além desse serviço, né, o que vocês têm? Vocês falam hoje com muitos produtores, vocês vendem não só o robô, tem toda essa linha de software. Qual que é o carro-chefe hoje? A plataforma base, né, a solução base da Soniftech, que é o computador de bordo que faz toda essa leitura dos sinais, o monitoramento em tempo real, a parte climática, isso é o que trouxe a companhia a ter um volume de clientes e uma credibilidade a apostar em robótica, né? Então essa solução ela é o nosso carro-chefe, sempre foi, e é uma coisa que, pelo tamanho que a companhia tem, pela ramificação que ela apresenta no mercado, pegar o mercado de usina, a gente tem mais de 90% do mercado monitorando junto com o Soniftech as suas operações, é dali que sai muito insight agronômico.
Então, na hora que você pensa hoje em IA, desenvolvimento de algoritmo, ela não é só no robô, ela é principalmente na base. Hoje o robô ele é um consumidor do nosso know-how de tecnologia da base. Para ele poder saber se a base de abastecimento está perto, se ele deve aplicar, se ele volta para se abastecer antes de aplicar, é basicamente um conhecimento que a gente já tem de algoritmo de logística em cana-de-açúcar aplicado ao robô. E não só para logística de insumo, mas para tudo, eu imagino. Para tudo, né? Rastreabilidade da cana, da onde ela veio, para onde ela vai, ratear o custo. Quanto que o produtor ganha ou quanto que vocês conseguem mensurar dessa operação, da diferença que um produtor que não tem um acompanhamento em tempo real da operação dele, com esse cara que é super tecnificado, consegue saber onde tem praga, o momento que tem que parar a colheita enfim, colocar mais caminhão para fazer o transbordo e traslado? Depende muito do pacote de serviços que a gente consegue negociar e quando ser contratado por uma usina. Depende por exemplo, das ferramentas. Mas vamos falar de uma usina que vai trabalhar principalmente com o CCT, né? O corte, o carregamento e transporte. O retorno sobre o investimento de uma usina dessa acontece na primeira safra. Porque por muitas vezes ele está investindo dinheiro em ter mais tratores para transbordar a cana, mas está deixando de trazer essa cana por falta de caminhão para dentro da usina. Um simples ajuste entre número de caminhão, número de colhedor e trator faz com que essa cana chegue, ele tenha produção e consiga vender. Quanto comum é esse tipo de situação na sua avaliação? É muito comum. Porque a gente ainda está preso num apontamento manual. E tudo que é manual depende de um ponto de vista de alguém. A partir do momento que você tem o dado sendo trafegado em tempo real, esse dado não precisa esperar 2 dias para você tomar uma decisão. O algoritmo toma a decisão por você na hora de despachar o caminhão. O caminhão não vá para a fazenda 1, vá para a fazenda 2. Já manda um alerta para o motorista. E por quê? Porque parou a colhedora na fazenda 1. Esse dado, essa comunicação sem Soniftec, é uma comunicação via rádio, ou papel, ou depende de alguém vir de carro e falar o que está acontecendo. Então, assim, é uma mudança brusca, é imediato. Interessante. Vamos falar um pouquinho desse cenário de vocês. Como é que está hoje o posicionamento da Soniftec? A gente sabe que tem isso que a gente está falando, solução, serviço, mas tem os famosos robôs que ficam aqui chamando a atenção da AgriShow, de imprensa, todo mundo. Qual que está a frota hoje? Qual o tamanho dessa frota no Brasil por produto? E vocês estão com um plano também de internacionalizar, né? Não só o plano, mas já estão executando. Exatamente. Se a gente pegar o resultado final, safra 24-25, nós finalizamos com 120 robôs espalhados no mundo, né? Brasil e Estados Unidos. Bateram a meta ou não? Sim. E agora a gente está indo para essa safra com mais de 150 para o Brasil esse ano, mais Estados Unidos, e vamos começar a primeira operação na América Latina, em Colômbia, com os robôs nas usinas de cana-de-açúcar na Colômbia. Colômbia é um passo inicial que vocês estão dando agora. Passo inicial, exatamente. Quando começou lá? Vai começar agora em maio, sabe? Vai começar agora. Esse robô já foi vendido na AgriShow do ano passado. E aí, soja, ou não? Não, lá é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Exatamente. O forte de vocês é... Na solução base, sim, os robôs eles estão mais voltados para grãos, mas esse ano já é o primeiro ano de resultado dos robôs em cana-de-açúcar. E assim, a adoção das usinas com o robô está sendo muito grande. Pensa que é a nossa base de 18 anos, que a empresa nasceu em cana-de-açúcar, então a gente tem uma credibilidade com os produtores muito grande. E a hora que a gente encaixou o robô como sendo uma ferramenta para o controle de plantas daninhas em cana-de-açúcar, que é um setor que está muito na mão de obra, pessoas manuais, a exposição ao químico, pessoas andando a pé para catar o mato na lavoura, e você entrega uma solução dessa, que não precisa ninguém a adoção é muito grande, muito grande. E é um serviço que é carente, né? Cana-de-açúcar, por exemplo, no estado de São Paulo, ela passa por uma transformação do processo manual para o mecanizado já há muito tempo. Há mais de 10 anos. E é uma operação que cada vez mais a legislação vai cobrando isso das usinas. Isso, hein, cara? Então, assim, o impacto em, vamos falar assim, os 3 grandes pilares, que seria o operacional, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado porque a lavoura vai sofrer. Sim. Mas a segurança do trabalho e a sustentabilidade social que isso representa é muito grande. Hoje, todas as usinas que você conversar, você vai perceber que eles têm um plano de aprimorar aquele trabalhador rural. É isso que eu ia perguntar, como é que está essa mão de obra? Porque você não vai tirar esse cara de... Exatamente. Tira, de certa forma. Mas é o mesmo processo que a colheita mecanizada trouxe em cana. Se você olhar, 80% dos caras que estão operando as colhedoras eram os antigos cortadores de cana manual. Só que numa quantidade muito menor, porque você... Exatamente, mas muito mais tecnificado, que você consegue trazer esse operador para um ambiente mais seguro, você consegue desenvolver essa pessoa. Então, assim, tinham pessoas que tinham uma habilidade mecânica, mas estavam cortando cana com facão. E hoje esse cara tem uma oportunidade totalmente diferente. E isso é muito bom.
Hoje, dessa frota toda, você diria que quantos por cento aí estão concentrados em cana-de-açúcar e... Dos robôs? Hoje, 80% estão em grãos e 20% em cana. Esse ano tende a praticamente 50-50. Então, cana é o que está mais crescendo, mas o seu nicho aí de maior concentração aí de máquinas é a soja ainda. Sim, até pela proporção da cultura. E até pelo desenvolvimento, né? A gente optou desenvolver pelo setor de grãos, que é um setor que a gente precisava crescer. Cana a gente já tinha uma base muito consolidada. E uma vez que funcionasse em grãos, a gente estaria muito próximo de funcionar em cana. Ô Bruno, você que é um cara de robótica, qual que é na sua visão, até pela experiência de passar por vários outros segmentos não, né? Outras marcas e tal, para onde está caminhando esse rumo de robótica, automação, qual que é o futuro? Aproveitando até o gancho aqui da AgriShow, que é o futuro do agro de A a Z, como que você olha esse futuro aí? Eu sou uma pessoa assim, muito pé no chão, até pelo meu background de gerenciamento da operação de lavoura. E a quantidade de produtores que se tornaram early adopter de tecnologia é muito grande. Porque, como eu te falei, uma vez que você começa a desenvolver soluções, né, tecnologia pura, que vai praticamente nos pilares que ele mais precisa, que é o retorno econômico, a parte de mão de obra e a segurança dessa operação no campo, esses produtores eles começaram a se tornar pessoas que adotam tecnologia, que era um tabu há 3, 4 anos atrás. Então, assim, para mim o futuro é uma adoção muito grande, a escalabilidade disso, pelos dados muito confiáveis e os retornos comprovados... Com a IA por trás. Com a IA por trás, ela tende a ter uma magnitude muito grande. A escala dentro das fazendas, o produtor está olhando para a mesma forma de comprar um robô, como ele olhava para a forma de comprar um trator. Só que a diferença é, ele sabe que o trator é a necessidade e ele entende que o robô é um investimento. Então ele consegue ver essa diferença do retorno. É um passo adiante ali vamos dizer assim, do básico. Exatamente. Trator, que o trator também hoje está longe de ser básico, né? Que tem tudo, Exato. né? De nave espacial ali acoplada, né? Enfim, de adoção de tecnologia, você acredita que significa que hoje a gente está num ponto que ainda tem muita oportunidade para crescer nesse segmento, que significa que o agro ainda não está não adotou essa tecnologia toda que a gente tem disponível hoje em grande escala. Né? E isso é um efeito de anos passados, onde as empresas que vieram em massa com dinheiro e desenvolver tecnologia no Brasil, elas desenvolveram uma tecnologia baseada no que o desenvolvedor conhecia. A diferença é, uma vez que você desenvolve pela necessidade do produtor, ou seja, você vai no campo, entende por que o robô existe, por que a gente mirou em aplicação de herbicida, porque não foi uma ideia de dentro de casa, sentado, vamos fazer um robô que vai mexer com herbicida. Sim. Não, isso é uma dor absurda. Hoje a competição de planta... Que é um produto muito caro, né? O cara... Exato. E a competição da planta, da soja ou da cana com o mato representa 30% de perda de produtividade. Caramba. Então vamos atingir esse ponto. Então assim, lá no passado, pelo histórico, as empresas que desenvolviam tecnologias não miravam nesses problemas. E aí ficava aquela tecnologia legal, mas não paga a minha conta. Sim. Então, uma vez que você direciona para desenvolvimento de tecnologia que paga a conta e mexe na dor dele todo dia, tem um mundo para ser adotado. Por isso que o cara pode crescer tanto. Exatamente. Voltando à pergunta não, fazer essa pergunta sobre expansão da Solinftec, você estava comentando ali dessa expansão para outros países. Quantos funcionários existem hoje? Como que está esse ritmo? Está crescendo? Tem mão de obra? Tem vaga em aberto? Tem para a Solinftec? Para quem está assistindo a gente, tem interesse em trabalhar com robótica? Enfim, quais são essas áreas aí que vocês estão demandando mais gente? Hoje, a gente está falando de uma companhia com mais de 1.100 funcionários, né, presente em 11 países. E crescendo quanto de ano a ano? Em 20% ao ano. Então, assim, são números e estratégias que a gente posiciona principalmente para fortalecer a essência que a gente tem como empresa. Então, é uma empresa que está de portas abertas à contratação. Nós estamos cada vez mais engajados em trazer novos desenvolvimentos, olhando para uma tecnologia que é fácil de um produtor de 30, 40, 50 anos de lavoura conseguir adotar isso, mas que para uma pessoa em início de carreira ou até uma pessoa que tem experiência em campo, poder falar a mesma língua de tecnologia com o produtor. Então, assim, o nosso crescimento e a nossa expansão, ela vem pautada nisso. Criar tecnologia que faz sentido para o produtor, que seja de fácil adoção e que tenha uma alta escalabilidade. E qual que é o profissional que vocês buscam hoje para entrar? Tem gente que
do agro e vocês contratam? Tem gente que vocês estão trazendo de outros setores e nunca conheceram o agronegócio? Como que você está? A gente tem desenvolvedores que nunca trabalharam com agro, mas que tem uma linguagem de codificação, de script conhecida que o robô utiliza ou que a solução base utiliza. Então, a gente tem desde um desenvolvedor que nunca viu um pé de soja, mas que a gente faz questão desse cara passar por todo um job rotation dentro da empresa para ele conhecer o que é o agro, qual que é a decisão. Vai para campo, surge a bota. É exatamente isso. Conhece o produtor. E a gente tem agrônomo, a gente tem gerente de fazenda, a gente tem operador. A Soniftec dentro tem histórias de pessoas que trabalhavam nas usinas lá atrás e que eram as pessoas que anotavam o papelzinho do caminhão para entregar na balança. E hoje esse cara é o cara que faz toda a implantação do sistema automático de balança. Trabalhando para o fornecedor da fazenda. Exatamente. Qual que é o profissional que vocês mais... Qual que é a quantidade de vagas que vocês mais... Ou de vagas não, de profissionais, de perfil mesmo que vocês contratam? Hoje é a equipe de serviços, a equipe de implantação e sustentação do cliente. Então, mas tem que viajar o mundo e tem que... Esses caras, eles estão na fazenda... Acho que isso é uma demanda do produtor. Lembra que a gente estava falando sobre a adoção da tecnologia? Né? Sim. Essa necessidade de estar próximo do produtor é benéfica para ele, porque ele sente a segurança de estar usando a ferramenta da maneira certa, e para a Soniftec é a fonte de desenvolvimento de novos produtos. Porque esse cara que faz a ponte entre o produtor e o desenvolvimento... Ouve ali na ponta. Ouve lá e traz para cá. Então isso pra gente é fundamental. Hoje, 40% a 50% da companhia está focado nisso. Muito bom. Cara, muito obrigado pela sua participação. Globo Rural Cash volta a qualquer momento. Começamos com a Soniftec, que está aqui na entrada da feira, pertinho da gente. E nos próximos dias, nos próximos episódios, a gente vai seguir falando aí com as outras fabricantes de máquinas agrícolas brasileiras, as multinacionais ou as brasileiras que estão ganhando o mundo, como é o caso da Soniftec. Eu aproveito para falar que o Globo Rural Cash está não só no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, você pode ouvir também o Globo Rural Cash agora em todas as plataformas de áudio, de streaming. Aí. Então é só buscar Globo Rural Cash, ouvir e assistir também, que agora tem essa opção. Curta, compartilhe com quem você gosta e a gente se vê num próximo episódio.